Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou dar dicas de críticos literários para você que quer conhecer obras que estudam a literatura, crítica aqui entendida de forma resumidamente, como aqueles autores e aqueles textos que se debruçam sobre outros autores, que estudam a literatura, principalmente aqui a produção de outros autores, fazem análise literária. Alguns livros que eu vou indicar, alguns autores, alguns nomes aqui fundamentais da crítica literária brasileira. Como sempre faço, vou deixar aqui na descrição do vídeo os meus links de afiliado da Amazon, para que você que tiver interesse em algum dos livros que eu mostrar no vídeo de hoje, que vá lá, dê uma olhada no livro e, se for o caso, que o adquira através do meu link, pois essa é uma forma de você ajudar este canal a continuar produzindo conteúdo educativo aqui no YouTube. E se você gosta de conteúdos assim, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre ser informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois assim você mostra que está gostando do meu trabalho. Então bora lá! É importante destacar, gente, que neste vídeo eu priorizarei aqueles autores e livros que você tem uma facilidade para encontrar. Existem alguns críticos literários que eu tenho aqui, inclusive, que eu sei que são muito bons, mas eu sei que você não encontra com facilidade. Até em sebo mesmo, muitas vezes você tem certa dificuldade para encontrar. Então, infelizmente, eu não vou citar esses autores, tá? Vou começar aqui mostrando, claro, os livros que eu tenho aqui na biblioteca. Eu acho que um autor indispensável para os estudos literários no Brasil, sejam eles de caráter historiográfico, porque ele produziu historiografia literária, seja teoria literária ou crítica literária, é Antônio Cândido, Então eu tenho aqui dois livros, Antônio Cândido, que está numa nova coleção, tá? Ele era publicado por esta editora, Ouro sobre Azul, que, enfim, há algum tempo não vinha mais lançando livros e a gente estava vendo a obra de Antônio Cândido se esgotar. E eu ficava preocupado, como que alguém deixa a obra de Antônio Cândido, que é um dos grandes nomes aqui do nosso país, no campo das letras, mas principalmente no campo da teoria da literatura, É um autor fundamental. Todo mundo que passa por letras lê, seja para concordar ou para discordar das suas ideias, mas passa por ele. E há algum tempo não tinha mais, eu estava desesperado porque alguns livros que eu queria muito eu não tinha. E aí a editora Todavia é uma editora que tem abrangência nacional, distribui muito bem, faz livros de muita qualidade, e Antônio Cândido, felizmente, está saindo pela Todavia. Bom, este aqui que eu peguei só para ilustrar, ele ainda não foi publicado, eles estão publicando aos poucos. Publicaram, se eu não me engano, 4 ou 5 livros de Antônio Cândido nessa primeira leva. Este aqui, Tese e Antítese, que é muito bom, não foi desta vez, mas em breve será. Mas este outro aqui, Iniciação à Literatura Brasileira, está lá. É lógico, é uma obra de historiografia, um resumo de historiografia brasileira. Mas eu vou deixar aí o link para este livro, tá? Porque eu já disse aqui no canal, inclusive, que é um excelente resumo para você começar as suas preocupações a respeito do desenvolvimento da literatura brasileira. Depois você vai buscando outras coisas, a obra de Bose, outros autores, mas para começar eu acho esse aqui muito bom, uma das opções, Mas além deste livro aí, Iniciação à Literatura Brasileira, eu deixarei também Literatura e Sociedade, outra obra fundamental que também foi lançada agora neste novo conjunto de obras de Antônio Cândido, Literatura e Sociedade, que eu ainda não tinha, Então já vou providenciar aí em breve a aquisição do livro. Outro grande nome da crítica literária brasileira, historiografia literária e crítica literária brasileira, é Alfredo Bose, Alfredo Bose, eu já falei dele aqui inúmeras vezes no canal, a importância dos seus livros, a beleza de alguns dos seus textos, a importância do História Concisa da Literatura Brasileira para iniciar também você, eu citei Cândido, mas o de Bose também muito bom, para iniciar você no percurso historiográfico da nossa literatura. Bom, mas aqui eu trago um livro de crítica literária, que é o objetivo do vídeo de hoje, Nós temos aqui Céu Inferno, um livro que sai pela editora 34, Duas Cidades 34. Bom, é um livro de ensaios, então aqui você tem textos sobre vários autores
da literatura brasileira, da literatura estrangeira, temas de literatura também de um modo geral. Então nós temos aqui estudos sobre Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Dionélio Machado. Você conhece Dionélio Machado? Provavelmente muitos de vocês não, e é um excelente autor. Então, livros desse tipo também te dão a oportunidade de entrar em contato com obras e autores dos quais você nunca ouviu falar. Sempre que eu leio um livro de ensaios, eu saio ali com 2, 3 referências que eu não conhecia. E isso é muito bacana, né? Então aquele autor, ele tem uma atuação às vezes no seu estado, ou ele tem uma trajetória de estudos que fez ele conhecer autores não tão conhecidos da literatura estrangeira, né? Que nós não temos acesso, enfim, autores que ficaram no passado. De alguma forma você é apresentado a obras que você não conhece. Então é uma forma de você expandir seu horizonte de leituras. Claro, né? Sem contar o fato, obviamente, de que livros desse tipo te mostram formas de analisar obras literárias. Eu sempre digo isso aqui, é muito importante você ter modelos a seguir no começo da sua trajetória. Depois você vai adquirindo, claro, né, o seu estilo próprio de fazer crítica literária, de analisar. Você não precisa virar um crítico, né, mas ao longo da sua graduação, em um ou outro momento, você vai precisar fazer uma análise literária. E mesmo eu diria, né, para o seu trabalho como professor, quais as portas de entrada que eu posso, às quais eu posso recorrer para analisar um texto literário? Cada autor vai ter as suas, em cada texto ele vai explorar um aspecto diferente. Isso é muito bacana, enriquece muito o seu conhecimento a respeito da literatura. Então, um texto como esse de Bose é fundamental, né? Então, já falei de alguns, Mário de Andrade, Ferreira Goulart. Nós temos autores da literatura estrangeira, como, por exemplo, Ungarrett, Dante, algumas questões mais políticas e ideológicas, né? Gramsci, que é um autor fundamental para o pensamento de esquerda, né? Para o pensamento progressista, mas nós temos outros também, né? Eu tenho aqui Davi Arrigucci Jr., um autor que eu gosto muito também. É uma pena que o livro dele sobre Manuel Bandeira, Humildade, Paixão e Morte, esteja esgotado. Eu não tive a oportunidade de adquirir esse livro. É uma das grandes frustrações que eu tenho a não ter esse livro sobre Bandeira. Tenho acesso a alguns textos dele sobre Bandeira, mas eu queria aquele livro. Mas enfim, nós temos aqui O Guardador de Rebanhos. É também uma compilação de ensaios de Arrigucci sobre Drummond, João Cabral de Melo Neto, Roberto Piva. Aí outra oportunidade para muitos de vocês que não conhecem o autor, né? Fala sobre Borges, sobre Bioy Casares, ou seja, literatura latino-americana, entre outros. Fala até de Antônio Cândido, né? Ou seja, de um dos autores que eu citei aqui como crítico literário, ele também fala. É lógico, sempre aqui eu estou fazendo um resumo das abordagens, né? Não é possível você dizer tudo que aquele autor estuda, mas são vários ensaios, cada um sobre um autor diferente. Já falei algumas vezes aqui também de Otto Maria Carpo. Não é um crítico brasileiro, né, de nascença, mas se adequa aos critérios, porque ele veio para o Brasil fugido, né, na época do nazismo, da Segunda Guerra Mundial, ali antes da Segunda Guerra Mundial, e se adaptou muito bem ao nosso país, aprendeu nossa língua muito rapidamente e se tornou uma das grandes referências da crítica literária, dos estudos literários no nosso país. Muito rapidamente ele fez uma revolução aqui na crítica literária brasileira. Então é um autor fundamental, porque ele é um autor admirado tanto por quem tem uma abordagem mais conservadora, mais tradicional da literatura, quanto pelo pessoal progressista. Então ele é admirado pelos dois extremos aí do espectro, o que é uma raridade, né? O que é verdadeiramente uma raridade e que torna ele um indivíduo curioso, né, de você entender a grandiosidade do pensamento desse crítico. Aqui eu tenho a sua obra em 2 volumes, os ensaios reunidos dele, né, que sai pela editora Top Books. São 2 volumes assim, deste mesmo tamanho, então é muito ensaio sobre muito autor e sobre muito tema também, né? Ou seja, ele aqui fala de autores específicos, mas fala de crítica literária, outras questões relevantes para o estudo da literatura, poesia, fala de temas os mais gerais, né? Literatura belga, enfim, você vai
conhecendo muitas possibilidades né, de contato com a literatura, você vai expandindo muito seu horizonte. Outro crítico que eu gosto muito é Silviano Santiago. Aqui nós temos Uma Literatura nos Trópicos. Este livro inicialmente saiu na década de 70, se eu não me engano, 70, 80. E agora está saindo pela editora CEP, a Companhia Editora de Pernambuco, uma editora que tem produzido muitas obras bacanas. E aqui nós temos uma questão interessante, que é a edição ampliada da obra. Você aqui tem praticamente 1/3 de ampliação do livro. Silviano Santiago, que é um autor, inclusive este livro aqui tem um texto que eu estou utilizando na minha tese. Ele estuda o Ateneu de Raul Pompeia, a Bagaceira de José Américo de Almeida, estuda Machado de Assis com seu texto Retórica da Verossimilhança, que é muito bom. Autores também estrangeiros, como Mallarmé. E na parte extra, que foi publicada agora, nós temos um estudo sobre Iracema, de José de Alencar, um estudo sobre Drummond, aquela questão da máquina do mundo, né, e a influência de Camões ali. Eu vou deixar 2 links, tá? Um para o livro Uma Literatura nos Trópicos, que sai pela CEP, outro para o livro 35 Ensaios, de Silviano Santiago, que sai por aquela coleção listrada da Companhia das Letras, que eu acredito que ainda esteja disponível. Se estiver, eu deixarei o link, porque ali você vai ter até mais ensaios do que aqui, e é uma oportunidade também de você conhecer cada vez mais. Eu gosto muito dos casos em que o escritor é também crítico, né? Ou seja, o autor de literatura se debruça sobre a literatura, sobre outros autores para fazer seus estudos. E eu trouxe aqui 3 dicas, começando por Manuel Bandeira. Então, Manuel Bandeira, além de ser um dos maiores poetas da história do nosso país, ele também é um crítico literário, né? Foi um crítico literário, um estudioso da literatura, deu aulas, inclusive. E eu tenho aqui esta edição de Ensaios Literários, que sai pela Editora Global, é a editora que vem publicando, né, a obra de Bandeira. Aqui você encontra muita coisa boa. Alguns textos que ele escreveu sobre escritores específicos, né? Cartas chilenas, ele discute aqui a autoria das cartas chilenas de uma forma bem interessante. Alguns discursos dele, como o discurso de posse na Academia Brasileira de Letras, assim como outros discursos. Um estudo sobre Silva Ramos, vocês conhecem? Provavelmente muitos não, né? Então é uma oportunidade de conhecer um novo autor. Assim como também sobre temas da literatura. Então ele estuda aqui a rima, ele fala de métrica, alguns ensaios também muito bons. E nós temos um texto que é um clássico também dos estudos literários no Brasil, que é a Apresentação da Poesia Brasileira. É um texto de mais de 100 páginas, eu acho que 150 páginas, este texto de Manuel Bandeira, que é muito conhecido, ainda hoje é lido, né? Embora não tenha aquela questão da atualidade, mas como referência, como estudo, é muito importante. Então, também fica aí a dica para Manuel Bandeira, Ensaios Literários. Ivan Junqueira é outro escritor que se debruça sobre a literatura, que nós temos muitos ensaios interessantes, é o Cinzas do Espólio. Aqui nós temos um ensaio dele sobre a poesia brasileira no fim do milênio, ou seja, já pega ali um período um pouco posterior daquele que Manuel Bandeira analisou. Fala de Drummond, fala de Machado, de Joaquim Cardoso, Fagundes Varela, Dante. Fala de Carpo, um dos críticos que eu citei aqui, mas fala também de Cervantes, enfim, algumas questões aí muito interessantes. A crítica literária, ele também fala dela. Fala de José Veríssimo, que é outro crítico. Eu não vou citar aqui no vídeo de hoje, porque não é tão fácil achar a maioria das obras dele, mas enfim, é um bom crítico também. São textos curtos também aqui de Junqueira, né? Ele tem a característica, alguns ensaístas aqui têm ensaios um pouco mais longos, estes aqui não, são curtinhos, então você conclui logo, você já tem aquela noção bacana, né? Quando você está começando a estudar, que é, terminei um texto, né, já sei um tema a mais aqui, já conheço um autor a mais. Aquilo que é sempre muito importante no começo de uma trajetória de estudos, você consegue com um texto como esse. Outro autor que também tem uma abordagem com textos curtinhos e bem bacanas também é José Castelo. Nós temos aqui As Feridas de um Leitor. Também um estilo de ensaios, na maioria curtos, 3, 4 páginas.
E aqui nós temos muitos textos bacanas, inclusive um texto muito interessante sobre a crônica, que é extremamente importante para quem quer estudar a crônica. Ele se intitula Crônica, um gênero brasileiro. Ele vai discutir, claro, questões mais gerais da crônica, como o seu caráter híbrido, né? Sua relação com o tempo, tudo isso que é muito importante para você entender, assim como também situar a crônica no contexto brasileiro e como que ela se deu bem aqui no nosso país, né? Bom, além de, claro, estudar autores, tanto da literatura brasileira quanto estrangeira, ele estuda Onetti, Drummond, estuda Beckett, Hilke, Marina Tsvetaeva, Graciliano Ramos, Virginia Woolf, estuda Clarice Lispector, um livro com 42 ensaios, não é um livro tão longo, então você já tem uma noção que são textos curtos e que, enfim, é muito enriquecedor para os seus estudos também. Então é isso, espero que tenha sido proveitoso, que você tenha saído do vídeo com boas referências. Aqui, independentemente de por qual autor você começar, você vai ter aqui uma gama de estudos, possibilidades de análise, modelos de análise, né, para você seguir, como eu disse, é fundamental no começo, depois você vai desenvolvendo seu estilo próprio, você vai dando seus próprios passos, mas no começo é muito importante você se basear em outros estudiosos, e aqui você tem uma gama muito interessante para seus estudos. Se você gostou do vídeo, não deixe de interagir, deixando seu comentário, como eu sempre digo, a participação de vocês é fundamental. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.